Boa noite, Dom. Quero começar dizendo que existem tipos de silêncio. Tem aquele que a gente busca de propósito, quando desliga o celular e fecha a janela. E tem o tipo de silêncio que encontra você. Ele não pede licença, só chega e preenche todos os espaços, dentro e fora. Foi esse segundo tipo que me recebeu em 2016, quando decidi fazer a loucura de aceitar um estágio no lugar mais isolado que a faculdade oferecia. Eu precisava daquilo, ou pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo. Precisava de um lugar onde o único barulho fosse o da minha própria cabeça trabalhando. Um lugar para provar que eu ainda servia para aquilo depois de ter perdido um paciente por um erro de diagnóstico. Bom, foi mais complexo que isso, mas a culpa me acompanhava. A papelada da transferência foi a parte fácil. A difícil foi aguentar as 3 horas de viagem, vendo o asfalto virar uma estrada de terra acidentada e os prédios darem lugar a morros que pareciam engolir o céu. O motorista, um senhor que se apresentou como Adolfo, não era de muita conversa. Ele só ligou o rádio numa estação que mal pegava e dirigiu com uma familiaridade que me dizia que ele já tinha feito aquele caminho centenas de vezes. Chegamos, já era noite fechada. O posto de saúde era só um bloco baixo de concreto, com uma pintura desbotada e um portão de arame que parecia mais pesado do que era. Uma única lâmpada amarelada, fraca, zumbia em cima da entrada, atraindo um enxame de insetos. Não havia mais nada ao redor. Nenhuma casa com a luz acesa, nenhum som de televisão, nada. Só a respiração do motor e os grilos. Enquanto seu Adolfo descia para bater no portão, eu fiquei ali, parado, sentindo aquele silêncio todo. A gente pensa que quer paz, mas quando o mundo fica quieto de verdade, você começa a ouvir coisas que não devia. E eu já estava começando a achar que fugir para aquele fim de mundo talvez não tivesse sido a melhor das minhas ideias. Seu Adolfo bateu no portão de metal mais uma vez, um som seco que morria rápido. Aparentemente, a nossa chegada não tinha sido tão aguardada assim. Ele soltou um suspiro, tirou um cigarro de palha do bolso da camisa e começou a enrolar, mais por hábito do que por vontade, eu acho. Eu saí da Kombi também, só para esticar as pernas. Foi quando a gente ouviu. Começou como um eco distante vindo da direção dos morros. Um som que eu nunca tinha escutado na vida. Não era só um bicho. Era um grito que parecia 2 coisas ao mesmo tempo. Parte um lamento de mulher, muito agudo, e parte o chiado de um animal grande, um som rasgado. Eu instintivamente olhei para o seu Adolfo. Ele tinha parado de mexer no cigarro. O corpo todo ficou tenso, e ele olhava fixamente para o céu escuro. Fica quieto, ele falou baixinho, sem nem se virar para mim. O jeito que ele falou, quase um sussurro, me assustou mais do que o próprio grito. Olha lá para cima, mas não aponta, viu? Só olha. A ordem era tão estranha que eu obedeci sem nem pensar. Forcei a vista contra a escuridão e no começo não vi nada, mas o som ficava mais alto. E então eu vi, a uns 20 metros acima de nós, recortada contra o céu escuro, uma coisa se movia. Era uma ave, eu acho. Uma cor de terra marrom, difícil de dizer. Mas o tamanho era absurdo. Asas enormes que se moviam devagar, quase sem esforço. Eu já acampei, já entrei em mata, já vi todo tipo de bicho. Nunca vi nada que chegasse perto daquilo. E o grito, mesmo vendo a forma de pássaro, eu podia jurar que o choro de mulher vinha direto dela. A coisa passou por cima da gente, uma sombra que cobriu as estrelas por um segundo e sumiu na direção oposta, o grito diminuindo até sumir na escuridão. No mesmo instante, o portão rangeu e se abriu. Uma enfermeira abriu o portão. Era uma mulher de uns 50 anos, com o rosto marcado pelo cansaço, mas com um olhar firme. Ela se apresentou como Joyce, a responsável pelo turno da noite. Desculpa a demora, menino. A gente estava atendendo uma criança aqui e a coisa complicou um pouco. Entra, entra. Foi um choque ver como tudo ali dentro era normal. Lá dentro, o cheiro era o de sempre em qualquer lugar assim. Uma mistura de álcool, água sanitária e alguma coisa doce, talvez de um produto de limpeza de lavanda. Joyce me mostrou tudo. Era pequeno, funcional. Uma sala de recepção, 2 quartos de observação, uma farmácia minúscula trancada à chave e uma copa nos fundos. Em um dos quartos,
Um menino pequeno dormia num berço improvisado, com a mãe numa cadeira ao lado, a situação que ela mencionou. Enquanto a gente conversava, o episódio lá fora parecia cada vez mais distante, quase ridículo. Uma piração coletiva por causa do cansaço da viagem. Seu Adolfo ficou mais um pouco, tomou um café ralo e anunciou que precisava pegar a estrada de volta. Eu e Joyce o acompanhamos até o portão. "Te pego amanhã cedo, garoto", ele disse, e antes de entrar na Kombi, me lançou um olhar rápido que eu não soube o que queria dizer. Assim que o som do motor sumiu, o silêncio voltou com força total. E com ele, o grito. Distante, mas inconfundível. Nós três olhamos para cima por puro instinto. E lá vinha de novo, a mancha escura deslizando no céu preto direto na nossa direção. Dessa vez parecia ainda maior. Foi a Joyce que quebrou o silêncio. A voz dela saiu calma, quase como se estivesse comentando o tempo. "Elias, não é? Você, por acaso, acredita em bruxa?" A pergunta me pegou de um jeito que eu não esperava. Minha primeira reação foi achar que era trote, a piadinha clássica para assustar o novato da cidade grande. "Ah, não muito, para ser sincero", eu respondi, tentando manter um tom neutro. Ela deu um sorrisinho, mas que não chegou aos olhos. "Aquela ali é a dona Clementina. Ela só estava conferindo quem tinha chegado, vendo se não era gente com má intenção, sabe? De vez em quando aparece gente ruim por essas bandas." Eu fiquei olhando para ela, depois para o céu. A forma escura parecia ter mudado de rota, se afastando em direção ao morro. "A senhora está falando daquele pássaro?" Joyce e o outro enfermeiro, um rapaz novo que até então só observava, se entreolharam. Foi um olhar rápido, de quem sabia de alguma coisa, que me deu mais medo do que tudo até então. "Você viu como um pássaro?" Ela perguntou com uma curiosidade genuína, como se eu tivesse dito algo muito revelador. "Ah, é verdade, fazia tempo que a gente não recebia ninguém de fora. Dizem que para quem não é daqui, ela se mostra assim. É até melhor, viu? Porque mesmo a gente sabendo que ela nos protege, ver uma mulher voando por aí ainda dá um negócio esquisito na gente." Eu não sei o que eu respondi depois daquilo. Acho que só murmurei um boa noite e me enfiei no quartinho que tinham me destinado. Era um cômodo pequeno com as paredes recém-pintadas de um branco que o tempo já começava a amarelar. Tinha uma cama de solteiro, um armário de metal e uma janela pequena, de basculante. Eu me sentei na beirada do colchão fino e tentei fazer o que sempre faço quando as coisas saem do controle. Pensar, organizar os fatos. Fato 1, eu vi uma ave de tamanho incomum, ok. Podia ser uma espécie rara, talvez uma coruja gigante ou algo do tipo, que a falta de luz fez parecer maior. A noite engana, distorce as proporções. Fato 2, o som, um grito duplo. A acústica de um vale cercado por morros pode fazer coisas estranhas com o som. Um eco sobreposto, uma reverberação. Meu cérebro, cansado, poderia ter interpretado aquilo como uma voz humana. Era uma explicação forçada, eu sei, mas era uma explicação. Era científica. Me agarrei a essa ideia. Mas aí vinha o problema. Fato 3. Os outros. A reação de seu Adolfo. A calma absurda de Joyce. Aquele olhar que eles trocaram. Não era um olhar de quem prega uma peça. Era um olhar de quem compartilha uma verdade inconveniente. A frase dela não saía da minha cabeça. Ver uma mulher voando por aí ainda dá um negócio esquisito na gente. Eles não estavam descrevendo um pássaro. A história deles era outra. Seria uma lenda local, uma superstição forte passada de geração em geração, a ponto de eles realmente acreditarem naquilo. Talvez a ave fosse só uma ave, e eles tivessem construído toda essa mitologia em cima dela. Era a hipótese mais plausível. Pessoas de lugares mais isolados, mais conectadas com a natureza. Era fácil desenvolver esse tipo de crença. Eu estava sendo o cara cético da cidade, o arrogante. Tentei me agarrar a essa ideia, era só folclore. Eu estava cansado, sugestionado pela viagem e pelo ambiente estranho. Amanhã, com a luz do sol, tudo aquilo pareceria ridículo. Mas não parecia. A cada vez que eu fechava os olhos, a imagem daquela sombra se movendo no céu voltava. O tamanho dela, a forma como as asas batiam, lentas e poderosas. Um movimento pesado demais para uma simples ave.
A minha formação inteira, tudo que eu estudei sobre biologia, física e psicologia, me dizia que aquilo não podia ser real da forma como eles descreviam. Mas os meus olhos, os meus ouvidos e uma parte antiga de mim que eu nem sabia que existia, diziam outra coisa. Diziam que eu estava tentando me enganar. E o silêncio daquele quarto, que eu tanto busquei para ter paz, tinha se tornado a prova da minha própria fratura. Eu não estava entendendo mais nada. Não sei quanto tempo fiquei ali sentado na cama, numa briga dentro da minha cabeça que eu estava perdendo. A exaustão começou a pesar, mas o sono era impossível. Cada rangido da madeira do telhado, cada zumbido de inseto lá fora parecia um aviso. Eu me deitei ainda de roupa e fiquei olhando para o teto, tentando forçar minha mente a desligar. Foi quando eu ouvi o grito pela terceira vez. Dessa vez não era distante, estava perto. Perto a ponto de parecer que vinha do pátio do posto de saúde. O som atravessou a parede fina e eu senti aquilo no peito. Era o mesmo lamento de mulher. A mesma nota rasgada de animal, só que agora parecia pessoal, como se fosse um chamado direto para mim. Uma parte de mim, a parte que ainda tinha algum juízo, gritava para que eu ficasse na cama, me cobrisse até a cabeça e esperasse o amanhecer. Mas a outra parte, uma vontade idiota e perigosa de olhar, já estava no comando. Eu me levantei, meus pés pareciam de chumbo. Fui até a janela basculante, a mão tremendo tanto que mal conseguia empurrar a trava de metal. Abri uma fresta, só o suficiente para espiar. A lua tinha saído por entre as nuvens e o terreno lá fora estava com uma luz fraca, meio esquisita. E ela estava lá, parada no ar a uns 30 metros de distância na altura do telhado. E por um segundo que pareceu uma eternidade, não era um pássaro. Meus olhos viram, mesmo que meu cérebro se recusasse a entender. A silhueta era de uma mulher. Magra, alta, com os braços abertos como asas e um cabelo escuro e comprido que flutuava ao redor do rosto. Um rosto que a escuridão não me permitia ver. A forma era humana. Inconfundivelmente humana. Então, como uma imagem de televisão perdendo o sinal, a figura piscou. A silhueta pareceu se dobrar sobre si mesma, se contorcer por uma fração de segundo, e então se expandiu de novo. E a ave estava de volta. As asas enormes, a plumagem escura, o corpo de predador. Ela ficou ali, suspensa no ar por mais um instante, e então virou na minha direção. Eu não vi olhos, mas senti que ela me via. Ela soltou um último grito mais baixo, dessa vez quase um suspiro, e bateu as asas, subindo em direção ao morro até desaparecer. Eu tropecei para trás, batendo as costas na parede e deslizando até o chão. O ar não entrava nos meus pulmões. Não tinha mais o que pensar. Era aquilo e pronto. Eu não dormi. Fiquei ali no chão frio até a luz cinzenta da madrugada pintar a janela. Os sons da noite foram substituídos pelos do dia. Passarinhos, galos, uma moto roncando ao longe. Sons normais. Sons seguros. Nunca na minha vida eu tinha sentido tanto alívio em ouvir um galo cantar. Quando saí do quarto, Joyce estava na copa coando um café cujo cheiro forte preenchia o corredor. Ela me olhou e sorriu, um sorriso genuíno de quem tinha virado a noite trabalhando, mas estava pronta para mais um dia. Bom dia, Elias. Dormiu bem? Tem café fresco? A pergunta era tão normal, tão cotidiana, que por um momento eu duvidei da noite inteira. Mas era só por um momento. Eu devo ter feito uma cara péssima, porque ela não insistiu. Apenas me estendeu uma xícara. Eu não fiquei para o almoço. Assim que seu Adolfo chegou com a Kombi por volta das 10 da manhã, eu juntei minhas coisas, agradeci formalmente pela oportunidade e fui embora. A viagem de volta foi em silêncio absoluto. Enquanto a Kombi manobrava para sair, meus olhos correram pelo painel do veículo e pararam no pequeno objeto que pendia do espelho retrovisor. Uma figa de madeira escura, gasta pelo tempo. Eu só olhava pela janela, para a mesma paisagem que na vinda tinha me dado um aperto e que agora parecia incompleta. Como se eu soubesse o que se escondia por trás dela. Nunca mais voltei àquele lugar. Na semana seguinte, inventei uma desculpa qualquer na faculdade e pedi transferência para outro programa de estágio, bem no centro da cidade, barulhento e caótico. Ninguém questionou.
Eu fui para aquele canto de mundo achando que estava fugindo de um erro, de uma falha profissional que manchou minha confiança. Fui em busca de um silêncio onde eu pudesse me ouvir e me consertar. Mas o silêncio de lá não era vazio. Ele era habitado. E a verdade que encontrei não me consertou. Pelo contrário, ela me mostrou que o meu jeito de entender as coisas, a minha lógica, não servia para tudo. Até hoje, em noites muito quietas, quando o único som é o da minha própria respiração, eu me pego olhando para o céu. E o medo que eu sinto não é de ver alguma coisa, é de nunca mais ter certeza de nada. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. É estranho pensar nas memórias que na verdade não são nossas. São pedaços de histórias que nos contaram tantas vezes que com o tempo elas se tornaram parte da gente. A minha história mais antiga é assim. Ela não começa comigo, mas com a minha mãe e uma cadeira de balanço. Aconteceu em 1998. Meus pais tinham acabado de alugar uma casa maior, um sobrado simples num bairro calmo, desses com ruas cheias de árvores. Eu tinha acabado de fazer 2 anos, e minha irmã, Rebeca, já estava com 7. Era a primeira vez que teríamos um quarto só para nós dois. A casa era boa, arejada, com um piso de cerâmica que estava sempre frio. Mas tinha um problema. Na sala, encostada na parede que dividia o ambiente da cozinha, os antigos inquilinos tinham deixado uma cadeira de balanço. Ninguém da minha família gostava dela. Era uma peça escura, de madeira maciça e pesada, com um encosto alto e um aspecto que não combinava com o resto dos nossos móveis. Minha mãe conta que sentia um incômodo só de olhar para ela. A gente se livra disso no fim de semana, meu pai prometeu, largando a caixa de ferramentas no chão, suado por causa da mudança. Mas o fim de semana chegou e passou e a cadeira continuou lá. A vida foi se ajeitando, as caixas sumindo e a cadeira virou parte da paisagem. Um canto morto da sala que todo mundo ignorava. Quer dizer, quase todo mundo. Minha mãe diz que eu era uma criança quieta, demorei a falar. Meus pais viviam naquela expectativa, tentando me fazer repetir papai ou mamãe. Mas a minha primeira palavra não foi nenhuma das duas. Numa tarde qualquer, enquanto minha mãe passava aspirador, eu, que estava sentado no tapete com meus brinquedos, me levantei, apontei um dedo gordinho para o canto da sala e disse, com uma clareza que assustou: menino. Minha mãe desligou o aspirador, o barulho cessando de repente. Ela olhou para mim, depois para a cadeira. Não havia ninguém ali. Ela tentou corrigir sorrindo. Não, filho, é a cadeira. Cadeira. Mas eu balancei a cabeça e insisti, apontando de novo com uma teimosia absoluta. Menino. No começo, a história do menino virou uma espécie de piada interna. Meu pai, sempre prático, achou que era só um amigo imaginário. Rebeca, minha irmã, entrou na onda e até deu um nome para ele, um nome qualquer que eu já esqueci. A cadeira de balanço virou a cadeira do menino. Quando eu ficava quieto, olhando para o canto da sala, meu pai brincava: deixa ele, tá conversando com um amigo dele. Eles riam, e o riso deles criava um ar de normalidade que por um tempo pareceu funcionar. Só que a minha mãe percebia que algo não estava certo. Ela notou que, apesar de eu falar do menino o tempo todo, eu nunca chegava perto da cadeira. Pelo contrário, se alguém tentava me levar para aquele canto da sala, a brincadeira acabava na hora. Eu abria um choro desesperado, me agarrando na perna de quem estivesse mais perto com uma força que ninguém esperava de uma criança do meu tamanho. Não era birra, era outra coisa. Era um pavor de verdade. Essa contradição a deixava preocupada. Como eu podia ter um amigo imaginário de quem eu tinha tanto medo? Num domingo a casa estava cheia. Tinha uns tios, primos, aquela barulheira de almoço de família. Em algum momento eu parei de brincar e fiquei de pé, olhando fixo para a cadeira vazia. Minha tia percebeu e, para me agradar, perguntou:
"O que foi, Teodoro? Quer sentar na cadeira da vovó?" Eu olhei para ela e falei muito sério. "O menino não deixa." A sala ficou em silêncio por um segundo e logo depois todo mundo caiu na risada. "Essa criança tem cada uma", minha tia comentou, apertando minha bochecha. Mas minha mãe não riu. Ela me pegou no colo e me levou para o quintal, e meu pai viu a expressão no rosto dela. Mais tarde, naquela noite, ela tentou conversar com ele. "Tem alguma coisa errada com aquela cadeira, com aquele canto." Meu pai suspirou, passando a mão no rosto, cansado. "Amor, é coisa de criança, ele tem 2 anos, daqui a pouco ele esquece isso e inventa outra coisa." Mas eu não esqueci e não inventei outra coisa, na verdade estava apenas começando. A fase da piada acabou quando o menino decidiu me seguir até o quarto. Minha mãe nos colocava para dormir, eu e Rebeca, por volta das 8 da noite. Minha irmã apagava rápido, mas eu sempre fui mais agitado. Naquela época, eu dormia numa cama pequena, baixa, quase um colchão no chão, no canto oposto ao beliche da Rebeca. O quarto tinha uma janela grande que dava para a rua, e a luz do poste criava formas estranhas nas paredes. Numa noite, minha mãe achou que eu finalmente tinha adormecido. Ela já estava na porta pronta para encostá-la, quando uma coisa a fez parar. Um som. Um risinho baixo, quase um suspiro. Ela se virou. No escuro do quarto, só com a luz fraca do corredor, ela me viu. Eu estava sentado na beirada da minha cama, com as costas retas, virado para o espaço vazio entre a minha cama e a porta. Minha mãe ficou ali, parada, tentando entender. A primeira coisa que pensou foi sonambulismo. Ela nunca tinha me visto fazer aquilo. Eu estava com as mãos para a frente, gesticulando devagar, como se estivesse entregando algo pequeno para alguém. Então eu recolhia as mãos, esperava um pouco e as estendia de novo, como se pegasse algo em troca. E eu sorria. Um sorriso largo, feliz, para a pessoa que só eu via. O ar na garganta da minha mãe ficou preso. Ela conta que sentiu o corpo travar. Ela queria me chamar, mas a voz não saía. O que mais a apavorava era a naturalidade daquilo. Não parecia um pesadelo. Parecia uma brincadeira calma, silenciosa que ela estava interrompendo. Ela ficou observando aquilo por não sabe quanto tempo. Eu continuei meu jogo invisível, balbuciando coisas sem sentido, entregando e recebendo o nada. Finalmente ela conseguiu se mover. Deu um passo para dentro do quarto e o rangido leve do piso de madeira foi o suficiente. Naquele instante, eu parei. Deitei a cabeça no travesseiro e me encolhi, como se eu tivesse apagado de uma vez. Minha mãe não dormiu naquela noite, e a partir daquele dia, o quarto nunca mais ficou escuro. Ela passou a deixar a luz principal acesa, fraca, amarelada, mas acesa. Era uma barreira frágil, ela sabia, mas era a única que ela tinha. As semanas seguintes minha mãe descreve como um borrão de cansaço e medo. As brincadeiras noturnas não pararam. Pelo contrário, se tornaram uma rotina. Ela me observava da porta, sob a luz amarelada do quarto, e a cena era sempre a mesma. Eu sentado na cama interagindo com o nada, com uma alegria que a deixava apavorada. Ela contava para o meu pai, mas para ele, que dormia pesado e nunca presenciava nada, ainda era uma história de segunda mão. Ele estava preocupado com ela, com o cansaço dela, mais do que com a causa. Até que a coisa começou a deixar rastros. Numa manhã de terça-feira, minha mãe estava arrumando a sala e notou que um dos meus bonecos preferidos, um pequeno super-herói de plástico, não estava na caixa de brinquedos. Ela procurou no meu quarto debaixo do sofá e nada. Horas depois, quando foi para a cozinha, ela o viu. O boneco estava no chão, em pé, bem aos pés da cadeira de balanço, como se estivesse montando guarda. Ela sentiu um nó no estômago, pegou o boneco, guardou e tentou não pensar naquilo. Podia ter sido ela mesma, ou meu pai, num momento de distração. Acontece. Mas no dia seguinte, no mesmo lugar, estava um dos meus carrinhos, um Fusca azul de metal. E no outro dia, um anel de plástico que vinha num doce. Eram sempre objetos pequenos, meus brinquedos mais queridos. E nunca estavam jogados de qualquer jeito. Estavam sempre arrumados, posicionados com um cuidado que era impossível de ignorar. Eram presentes para ele. Eu estava tirando coisas do meu quarto durante a noite e levando para o meu amigo invisível.
Naquela manhã de quinta-feira, quando encontrou uma peça de montar amarela no exato mesmo lugar, minha mãe não a tocou. Ela esperou meu pai acordar. Assim que ele entrou na cozinha, sonolento, procurando pelo café, ela apontou. Olha, meu pai olhou para o chão sem entender. O que tem? Um brinquedo do Teodoro. É o terceiro esta semana, no mesmo lugar. A voz dela era baixa e saía tremida. Eu não coloquei aí. Você colocou? Claro que não, ele respondeu já um pouco irritado. Por que eu faria isso? Eu também não. E a Rebeca estava dormindo, então me diz, quem foi? Meu pai ficou olhando para a peça amarela no chão. Ele abriu a boca para dar uma explicação, para criar uma teoria, qualquer uma. Mas não havia nenhuma. Ele olhou da peça para a cadeira e depois para a minha mãe. Pela primeira vez ela não viu dúvida no rosto dele. Viu a mesma coisa que sentia toda a noite ao me ver brincar no escuro. Um medo puro, desarmado, que não fazia o menor sentido. A descoberta dos brinquedos mudou tudo. O medo deixou de ser uma coisa solitária da minha mãe e passou a ser um segredo pesado entre os dois. Meu pai não dormia mais direito. Qualquer barulho na casa o deixava alerta. A cadeira de balanço na sala virou uma presença que eles desviavam o olhar. Algo que ninguém tinha coragem de cutucar. 2 noites se passaram nessa tensão silenciosa. Na terceira, meu pai decidiu que não ia mais ficar esperando as histórias da minha mãe. Ele precisava ver. Então eles ficaram acordados, juntos, sentados no chão do corredor escuro com a porta do nosso quarto entreaberta, exatamente como minha mãe fazia. Esperaram no silêncio, que só era quebrado pelo zumbido do ventilador de teto. E como um relógio aconteceu. Eu me sentei na cama. Meu pai prendeu a respiração ao meu lado, vendo com os próprios olhos a cena que, até então, pertencia aos relatos assustados da minha mãe. Ele me viu gesticular para o ar, viu o sorriso no meu rosto. Viu a minha brincadeira solitária e feliz. Minha mãe conta que sentiu o corpo dele enrijecer ao lado dela. A realidade daquilo era muito mais estranha e perturbadora do que qualquer descrição. Eu balbuciava coisas, sons infantis sem forma. Em um momento levantei a mãozinha, como quem oferece um segredo, e sussurrei algo que pareceu uma pergunta. E foi aí que o pior aconteceu. Do canto mais escuro do quarto, de perto da janela onde a luz do poste não chegava, veio uma resposta. Não foi a minha voz, foi um som baixo, fino, mas ao mesmo tempo arrastado, como o de alguém com a garganta cheia de areia. Um sussurro que era infantil e velho ao mesmo tempo. E ele disse uma única palavra, clara e inconfundível no silêncio do quarto. Simulation. O silêncio no corredor ficou absoluto. A mão do meu pai disparou e agarrou o braço da minha mãe com uma força que quase a machucou. Ele não fez um som, apenas a puxou para trás, para longe da porta, para longe daquele som. Eles se olharam no escuro, não precisaram dizer nada. A dúvida tinha acabado. Aquela coisa, o que quer que fosse, não estava só na minha cabeça. Estava ali, no quarto, conosco. E estava conversando com o filho deles. Eles não voltaram para o quarto. Minha mãe conta que passaram o resto da noite sentados na mesa da cozinha, em silêncio, esperando o dia clarear. Acho que nenhum dos dois tinha coragem de ficar sozinho. A primeira coisa que meu pai fez quando o sol nasceu foi ligar para o dono da casa. Inventou uma emergência de família, uma doença, qualquer coisa. Disse que precisavam sair, que pagaria a multa, que não importava. Eles só precisavam ir embora. A mudança foi um caos. Durou um único dia. Minha mãe me proibiu de chegar perto da sala. Enquanto meu pai jogava nossas coisas em caixas, eu e Rebeca ficamos trancados no quintal dos fundos. Minha mãe entrava no meu quarto, pegava o que via pela frente e saía, como se o ar lá dentro fosse tóxico. Muitas coisas ficaram para trás, roupas, alguns móveis, quase todos os meus brinquedos. E claro, a cadeira de balanço. Ela ficou lá no canto dela. Nós nos mudamos para um apartamento pequeno, apertado e nunca mais tocamos no assunto por anos. Hoje, quase 25 anos depois, eu entendo o tamanho daquele medo. Eu sei dessa história porque, na adolescência, comecei a perguntar. Minha mãe, com o tempo, me contou os detalhes. Meu pai até hoje se recusa a falar sobre o que aconteceu naquela casa.
Ele apenas balança a cabeça e diz que foi a melhor decisão que já tomou. Às vezes eu penso nisso. Naquele eu de 2 anos que não guardou nenhuma lembrança própria daquele amigo. Penso na facilidade com que as crianças aceitam o impossível. Eu não tinha medo do menino. Talvez ele só estivesse sozinho. Mas o que me inquieta de verdade é pensar na família que veio depois de nós. Imagino os novos inquilinos entrando na sala, vendo a cadeira de balanço no canto e pensando: a gente se livra disso no fim de semana. E me pergunto se, em algum momento, o filho pequeno deles, ao aprender a falar, também apontou para o canto da sala e disse, com a certeza que só uma criança tem, a palavra menino. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Eu me chamo Pablo, e minha história começa lá por volta de 2014. Minha irmã Ana tinha terminado um namoro complicado há alguns meses. Mas, como sempre acontece em lugar pequeno, as coisas nunca se resolvem de vez. O ex-namorado dela ficou de entregar uns pertences que eram dela, umas ferramentas de jardinagem do nosso pai, se não me engano. O problema é que ele estava trabalhando num evento, uma confraternização de uma empresa da região, e disse que só podia entregar naquela noite, bem tarde. A ideia de Ana ir sozinha por volta das 10h30 da noite por aquela estradinha de terra que ligava nosso sítio ao dele, deixou minha mãe uma pilha de nervos. E claro, a responsabilidade caiu para mim. Eu era o irmão mais velho, o homem da casa depois que meu pai tinha falecido. Para ser sincero, eu fui contrariado. Estava cansado, a semana tinha sido puxada e tudo que eu queria era ficar em casa. Achava um exagero todo aquele cuidado. A gente conhecia aquele caminho como a palma da nossa mão, mas não tinha argumento que funcionasse com minha mãe. Então peguei uma jaqueta, calcei uma bota e peguei a lanterna mais forte que a gente tinha. Uma daquelas de metal, pesada. Vamos logo com isso, Ana. Quanto mais rápido a gente for, mais rápido a gente volta. Eu falei já perto da porta, sem muita paciência. Ela me olhou ajeitando o cabelo. Dava para ver que ela estava nervosa com a situação toda. A gente precisa mesmo ir por aquele atalho na volta, Pablo? É o caminho mais curto, não quero passar a noite inteira nisso. Respondi talvez um pouco mais ríspido do que deveria. Eu só queria resolver a situação. Na minha cabeça era só mais uma caminhada noturna. Eu estava errado. Mal sabia eu a besteira que estava fazendo. A ida foi exatamente como eu esperava, monótona. 20 e poucos minutos de caminhada sob o facho de luz da lanterna, com os grilos cantando sem parar no mato ao redor. O ex-namorado da Ana nos esperava na porteira, dava para ver que estava com pressa. Entregou a caixa com as ferramentas, trocou 2 ou 3 palavras com ela e voltou para a festa. Missão cumprida. Na volta, a preguiça bateu forte. A estradinha principal parecia longa demais. Viu só? Nenhum bicho-papão, eu disse, tentando fazer graça enquanto apontava a lanterna para a entrada do atalho. Por aqui a gente corta uns 10 minutos. Ana não respondeu, só se aproximou mais de mim. O caminho ali era mais fechado, uma trilha de terra batida com capim alto dos 2 lados. A luz da lanterna criava um túnel à nossa frente, e todo o resto era um breu completo. Estávamos talvez na metade do percurso quando aconteceu. A luz da lanterna piscou 1, 2 vezes e se apagou. Um estalo seco do filamento queimando e, de repente, o túnel de luz desapareceu. Ficamos parados, engolidos por aquela escuridão que eu mencionei, a que tem peso. Minha primeira reação foi prática. Bati com a mão na lateral da lanterna como se fosse uma televisão antiga. Nada. Chacoalhei com força. O barulho das pilhas soltas lá dentro era o único som, além da nossa respiração. Droga, murmurei mais para mim do que para ela. As pilhas devem ter ido para o saco, mas eu sabia que não era isso. Eu mesmo tinha colocado 4 pilhas grandes novinhas antes de sair. Não tinha como terem acabado em menos de 1 hora. Senti a mão da Ana agarrar meu braço. O aperto era firme, gelado.
A gente estava no meio do nada, só com a luz prateada e fraca da lua para nos guiar. Calma, a gente continua devagar. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Toda a minha confiança sumiu na hora. Continuamos andando agora com os passos incertos. Meus olhos tentavam se acostumar com a penumbra, buscando distinguir a silhueta das árvores contra o céu. Era um silêncio estranho. O som dos grilos, que antes não parava nunca, tinha diminuído como se algo os tivesse assustado. Foi então que eu ouvi. Primeiro foi um som metálico arrastado. Um ruído rítmico, como se alguém estivesse puxando uma corrente pesada sobre a terra e as pedras soltas da trilha. O som vinha de trás de nós, ainda distante, mas inconfundível. Parei de andar. Ana apertou meu braço com mais força, se é que era possível. Você ouviu isso? A voz dela era um fio, quase um sussurro no meu ouvido. Eu ouvi, mas admitir em voz alta parecia dar mais realidade ao som. Deve ser algum bicho no meio do mato, um tatu talvez. Eles fazem barulho. Uma desculpa esfarrapada. Eu sabia que era. Nenhum tatu faria aquele barulho. Logo em seguida, outro som se juntou ao primeiro. O trote de um cavalo. Cascos batendo na terra seca, também vindo da mesma direção. Minha mente começou a trabalhar rápido, buscando uma explicação lógica. Podia ser um dos vizinhos, algum sitiante voltando para casa a cavalo. Mas quem andaria a cavalo por ali, àquela hora da noite, arrastando correntes? A imagem não fazia sentido. Tentei olhar para trás, por cima do ombro, mas a escuridão era total. Não se via um palmo à frente. Não se via absolutamente nada. Vamos andar mais rápido, eu disse, puxando Ana pela mão. Não era mais sobre chegar em casa logo. Era sobre sair daquele lugar. O som das correntes e dos cascos continuava, parecendo manter sempre a mesma distância. Não se aproximava, mas também não se afastava. Estava nos acompanhando, e a parte mais estranha era que, fora aquele som, o mundo parecia mudo. Era como se a gente estivesse dentro de uma bolha, e o único som permitido era aquele, nos seguindo. A mão de Ana tremia tanto dentro da minha que eu mal conseguia segurá-la direito. Cada passo nosso era apressado, desajeitado. A respiração dela era curta, quase um chiado. Eu não estava muito melhor. Meu coração começou a bater descontrolado. Toda a minha pose de irmão mais velho protetor acabou ali. Agora éramos só duas crianças perdidas no escuro. O som atrás de nós não mudava. A mesma cadência, o mesmo ritmo. Era uma perseguição calma, e isso era o mais apavorante. Não havia pressa. Foi Ana quem parou primeiro. Ela estancou no lugar com tanta força que quase me derrubou. Pablo. O jeito que ela disse meu nome não era um chamado, era um lamento. Uma voz fina, sufocada, como se o ar mal conseguisse passar por sua garganta. Segui o olhar dela, virando meu corpo lentamente contra toda a minha vontade. Meu corpo inteiro pedia para eu correr, para não olhar. Mas eu olhei. No começo era só uma forma escura, uma silhueta alta e disforme contra a luz pálida que vinha do céu. Minha mente, desesperada, tentou dar um sentido àquilo. Era só outro morador montado em seu cavalo. A corrente era para prender algum animal, talvez. Era isso. Tinha que ser isso. Mas a forma se moveu um pouco para o lado, entrando num trecho onde a luz da lua era um pouco mais forte. E nada mais fazia sentido. Era um cavalo. Grande, de um negro profundo que parecia absorver a pouca luz ao redor. Mas não havia cabeça. O pescoço terminava num corte limpo, escuro. Montado nele, ou melhor, amarrado a ele, estava o torso de um homem. Braços e peito presos ao lombo do animal por correntes grossas e escuras de ferrugem. O torso também não tinha cabeça. Meu cérebro simplesmente parou de funcionar. Eu via, mas não conseguia processar. O ar não entrava nos meus pulmões. O som do mundo desapareceu, substituído por um zumbido agudo dentro da minha cabeça. O pior detalhe, a imagem que me assombra em pesadelos até hoje não era nem a ausência das cabeças. As correntes que prendiam o corpo do homem não terminavam ali. Elas desciam pelas laterais do cavalo e se arrastavam pelo chão. E na ponta de uma dessas correntes, batendo suavemente contra as pedras e a terra, vinha a cabeça do cavaleiro. O torso sem vida estava virado na nossa direção. O cavalo sem cabeça estava virado na nossa direção.
pareciam nos observar. E eu tive a certeza mais absoluta e aterrorizante da minha vida. Aquilo queria alguma coisa com a gente. Foi o soluço de Ana que me trouxe de volta. Um som baixo, cortado, que me arrancou da paralisia. O instinto de protegê-la foi a única coisa mais forte que o pavor que tinha me paralisado. A única palavra na minha mente era correr. Agarrei a mão dela com uma força que eu não sabia que tinha e me virei, puxando-a comigo. Não olhamos para trás. Não ousamos. Começamos a correr de um jeito desgovernado pela trilha escura. Meus pés tropeçavam em raízes e pedras que eu não via. Caí uma vez, levando Ana junto. Senti minhas mãos e joelhos ralarem na terra, mas o ardor não registrou. Levantei em um segundo, puxando-a de novo. Continua, eu gritava, ou talvez só pensasse. Minha própria voz era um som estranho. A única coisa que importava era o fim daquele atalho onde ele encontrava a estrada principal. Meus pulmões queimavam. Cada respiração era uma facada. O som das correntes e dos cascos parecia estar mais perto agora, bem atrás de nós, a trilha sonora medonha da nossa corrida. Finalmente vi uma abertura. A trilha acabou e tropeçamos para a estrada de terra mais larga, caindo de joelhos. O espaço mais aberto pareceu vasto e seguro. Atrás de nós, o som parou. Silêncio absoluto. Virei a cabeça contra a vontade e vi a silhueta escura parada exatamente onde o atalho terminava, como um cão de guarda na fronteira do seu território. Ele não avançou, apenas ficou ali, nos observando fugir pelo resto do caminho sob a luz fraca da lua. Corremos sem parar até a porteira de casa. O resto do caminho é um borrão na minha memória. Lembro apenas da sensação de estar correndo, do barulho dos meus próprios pés na terra e da segurança frágil, como uma casca de ovo. Chegamos na entrada do nosso sítio e eu mal tive tempo de sentir alívio. Dei 2 passos em direção à nossa casa e foi a última coisa que vi. Acordei já na minha cama, com a minha mãe passando um pano úmido na minha testa. Ana me contou depois que eu simplesmente apaguei, desmaiei ali mesmo, na terra. Ela começou a gritar e minha mãe veio correndo já de camisola. As duas me arrastaram para dentro. Disseram que eu estava pálido, com os lábios quase brancos e que meus olhos, mesmo depois que eu acordei, pareciam vazios. As semanas seguintes foram um tormento. Nós dois não tocávamos no assunto, mas o medo estava lá, impregnado em tudo. Eu não conseguia dormir direito. Qualquer barulho à noite me fazia sentar na cama com o peito apertado. Ana ficou ainda mais quieta, se assustando com qualquer coisa. Vendo que a gente não melhorava, minha mãe tomou uma decisão. Nos levou a um curandeiro que morava num sítio mais afastado. Ele era um senhor bem velho, de mãos grossas e um olhar muito calmo. Ele nos ouviu contar a história toda, sem demonstrar surpresa. Quando terminamos, ele só balançou a cabeça devagar. Disse que o que vimos tem nome. O povo antigo chama de o cavaleiro, por causa das correntes que o prendem ao cavalo. É uma alma guardiã de caminhos esquecidos, um espírito que se ofende com quem passa por seus domínios com desdém. Disse que a minha teimosia, a minha certeza de que nada existia ali, foi como gritar no silêncio. Um convite. Ele fez umas rezas que eu não entendi, nos deu um chá de ervas amargo para assentar o espírito e nos entregou um pequeno amuleto para cada um saquinho de pano costurado com alguma coisa dentro. Mandou que a gente nunca andasse sem ele. Hoje, mais de 10 anos depois, eu ainda carrego esse patuá na carteira. Ana usa o dela no pescoço por baixo da roupa. Eu me tornei uma pessoa diferente. Uma parte de mim ficou naquela trilha. Às vezes, quando estou dirigindo à noite por uma estrada mais deserta, sinto um eco daquele pavor. Uma pontada que não tem nada a ver com a temperatura. Eu errei naquela noite. Não por ter escolhido o caminho mais curto, mas por ter zombado do medo da minha irmã, por ter acreditado que o mundo era um lugar simples e que eu conhecia todas as suas regras. A verdade é que não conhecemos nada. E uma parte de mim, a minha coragem ou talvez a minha inocência, ficou para sempre naquele atalho escuro, acompanhando o cavaleiro. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos.
Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.